Teste para determinar seu dom espiritual. Você já sentiu que carrega algo diferente? Uma sensibilidade que vai além do que os olhos podem ver? Talvez tenha experimentado pressentimentos, sonhos que se realizam, ou uma conexão profunda com pessoas e lugares. Esses sinais podem indicar que um dom espiritual está despertando dentro de você. E através deste teste, você poderá identificar qual é essa habilidade especial. Prepare-se para descobrir aspectos ocultos de sua essência que podem transformar sua vida de forma surpreendente. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu aceito o dom que Deus me deu. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Algumas pessoas sentem que caminham pelo mundo com um tipo de radar invisível. É como se um sinal silencioso se acendesse por dentro sempre que algo está prestes a acontecer. Antes mesmo de qualquer fato se concretizar, a sensação já está ali, quase como uma mensagem antecipada. Pode ser uma inquietação repentina, um pensamento insistente ou até uma certeza inexplicável de que algo bom ou ruim está no horizonte. Essa percepção não depende de lógica ou provas, mas surge com tanta força que se torna impossível ignorar. Em outros momentos, basta estar perto de alguém para perceber algo que não foi dito. Um sorriso pode esconder tristeza, um olhar pode transmitir medo, e até um ambiente aparentemente comum pode carregar um peso estranho no ar. Lugares também falam por meio da energia que carregam. Há casas que acolhem como um abraço e outras que deixam um incômodo no peito. Isso lembra a história bíblica em que o apóstolo Paulo, ao chegar em Filipos, percebeu a perturbação espiritual de uma jovem possuída por espírito de adivinhação. Mesmo antes dela dizer qualquer palavra, conforme registrado em Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículos 16 a 18, os sonhos completam esse quadro de sensibilidade. Para alguns, eles não são apenas reflexos da imaginação durante o sono, mas mensagens claras e diretas. Há quem acorde lembrando cada detalhe e dias ou semanas depois, veja a cena se repetir na vida real. Esses avisos noturnos podem trazer respostas, orientações ou até mesmo proteger de escolhas perigosas. José, filho de Jacó, experimentou isso quando Deus lhe mostrou, em visões enquanto dormia, um futuro que parecia improvável, mas que se cumpriu de forma exata, como descrito no livro de Gênesis capítulo 37. O que muitos chamam de dom espiritual não é um presente restrito a alguns escolhidos, mas uma capacidade natural que já existe em todo ser humano. É como uma antena interna que capta sinais invisíveis, conectando a pessoa a realidades que nem sempre podem ser explicadas pela lógica. Essa habilidade não depende de status, origem ou posição, pois está enraizada na própria essência de cada um. O que acontece é que nem todos percebem ou desenvolvem esse potencial. A mente humana, acostumada a buscar provas e justificativas, muitas vezes bloqueia essa sensibilidade. O excesso de racionalidade pode sufocar a intuição, e a descrença cria uma barreira que impede a pessoa de notar o que está ao seu redor. É como alguém que vive perto do mar, mas nunca para ouvir o som das ondas. Na Bíblia, há exemplos claros de como esse dom não é uma exclusividade. O profeta Joel declarou que o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, fazendo com que filhos e filhas profetizassem, idosos tivessem sonhos e jovens recebessem visões, conforme registrado no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Essa promessa revela que a sensibilidade espiritual é uma possibilidade aberta a todos, mas depende de atenção, fé e disposição para ser despertada. Esse teste não existe para rotular ou limitar alguém, mas para servir como um espelho que reflete aquilo que talvez já esteja acontecendo de forma sutil na vida da pessoa. Ele funciona como um mapa que indica pistas, ajudando a perceber habilidades que muitas vezes são ignoradas por falta de atenção. Cada pergunta, cada reflexão proposta é como uma chave que abre portas internas, revelando aspectos do próprio ser que podem estar adormecidos. Além de identificar, ele também orienta. Nem sempre é fácil compreender experiências fora do comum, como sentir presenças, ter sonhos marcantes ou perceber emoções alheias com intensidade. Sem um direcionamento, isso pode gerar confusão ou até medo. Por isso, o objetivo é ajudar a interpretar esses sinais de forma segura e construtiva, mostrando que eles podem ser parte de algo maior. Na Bíblia,
O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, incentivou os irmãos a buscar discernimento sobre os dons espirituais, para que pudessem entender e usar essas manifestações para o bem comum, conforme registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Assim como naquele tempo, hoje também é possível reconhecer e compreender essas capacidades, transformando o que antes era apenas um mistério em uma ferramenta para cumprir um propósito. Existem sinais que costumam indicar quando alguém carrega uma sensibilidade espiritual mais aflorada. Um dos mais claros é a capacidade de perceber sentimentos e aflições de outras pessoas, sem que elas precisem dizer uma única palavra. Um simples olhar, o tom de voz ou até o silêncio podem revelar muito para quem possui essa percepção. É como se o coração fosse capaz de ler mensagens que nunca foram escritas. Outro indício é a sensação de já ter vivido determinada situação, mesmo que seja a primeira vez que ela acontece. Esses momentos de déjà vu podem vir, acompanhados de coincidências tão específicas que parecem ter sido cuidadosamente organizadas. É como se a vida desse pequenos sinais de que existe uma conexão invisível conduzindo cada passo. Também há encontros que despertam uma simpatia imediata, como se a pessoa fosse um velho amigo, e outros que provocam um desconforto sem motivo aparente. Essa atração ou repulsa repentina muitas vezes está ligada à energia que cada um carrega. O mesmo vale para os lugares. Alguns trazem paz e leveza, enquanto outros deixam o corpo inquieto e a mente pesada. Na palavra de Deus vemos que Jesus, ao chegar a determinadas cidades, sentia a receptividade ou a resistência espiritual do povo, como no episódio registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6, quando não pôde realizar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Isso mostra que a atmosfera e a energia ao redor influenciam diretamente o que acontece, tanto no físico quanto no espiritual. Entre as manifestações mais comuns de dons espirituais, alguns se destacam pela forma como afetam a vida de quem os possui e das pessoas ao redor. A intuição, por exemplo, é como uma voz silenciosa que alerta antes de algo acontecer. Essas premonições não surgem do nada, mas parecem brotar de um saber interno que aponta o caminho certo ou avisa sobre perigos ocultos. A empatia energética é outra habilidade marcante. Quem a tem consegue sentir as emoções e até o peso das preocupações de outras pessoas, como se fossem suas. Às vezes, basta estar próximo para captar essa carga invisível, o que pode tanto aproximar quanto exigir cuidado para não se sobrecarregar. O dom dos sonhos também ocupa um lugar especial. Não se trata apenas de imagens aleatórias durante o sono, mas de mensagens claras, respostas a orações e até revelações sobre situações futuras. Muitos exemplos bíblicos mostram que Deus já usou esse meio para comunicar verdades, como aconteceu com José, marido de Maria, quando recebeu em sonho a instrução para proteger o menino Jesus, narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 13 e 14. Há ainda a cura energética, que não necessariamente envolve toques ou rituais, mas uma presença que transmite paz, conforto e renovação. Estar perto dessa pessoa já é suficiente para que outros sintam alívio, como se um fardo invisível fosse retirado. Por fim, a conexão com outras dimensões espirituais revela percepções, mensagens e visões que transcendem o mundo físico. Quem possui essa habilidade pode ver ou ouvir o que a maioria não percebe, trazendo orientações ou alertas que ajudam a compreender melhor a realidade invisível que nos cerca. Desenvolver um dom espiritual é como cuidar de um jardim. Exige atenção, prática e constância. Cada habilidade tem formas específicas de ser fortalecida, e o processo envolve tanto disciplina quanto abertura para o que é invisível. Para quem tem intuição aguçada ou experiências de premonição, reservar momentos de silêncio e meditação ajuda a limpar o excesso de pensamentos e distinguir os sinais reais das distrações da mente. Anotar percepções em um diário, mesmo que pareçam irrelevantes, cria um registro valioso que, com o tempo, revela padrões e confirma mensagens recebidas. A empatia energética pode ser treinada com visualizações protetoras. Imaginar uma luz ao redor do próprio corpo, como um manto que filtra o que chega, protege contra a absorção de energias pesadas e mantém o equilíbrio emocional. O dom do sonho se fortalece quando a pessoa cria o hábito de anotar tudo ao acordar, inclusive detalhes aparentemente sem sentido. Isso permite identificar símbolos recorrentes e compreender o que pode ser uma mensagem espiritual.
Antes de dormir, orar ou direcionar a intenção para receber orientações claras, também torna as experiências mais nítidas. A cura energética se expande com práticas que aumentam a vitalidade, como exercícios de respiração, contato frequente com a natureza e hábitos saudáveis. Quanto mais equilibrado estiver o próprio corpo e espírito, mais forte será a capacidade de transmitir bem-estar aos outros. Já a conexão com outras dimensões se aprofunda com fortalecimento espiritual constante, leitura de textos sagrados, momentos de oração e busca de comunhão com Deus trazem clareza e discernimento, como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 5, que diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a concede generosamente. Dessa forma, cada dom se transforma em uma ferramenta segura e poderosa para servir e edificar. Ter um dom espiritual não é apenas um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Ele deve ser usado com consciência, evitando que o ego se sobreponha à verdadeira missão. É natural sentir satisfação ao ver resultados positivos, mas é essencial lembrar que a habilidade não é mérito pessoal, e sim um presente concedido para cumprir um propósito maior. O uso correto envolve sempre a intenção de ajudar, curar e orientar, nunca de manipular ou controlar. Qualquer tentativa de impor visões ou decisões vai contra a essência do dom, que é libertar e não aprisionar. A ética está em servir e não em se aproveitar da sensibilidade para benefício próprio. Outro ponto fundamental é respeitar o livre-arbítrio e o tempo de cada pessoa. Nem todos estão prontos para ouvir ou aceitar determinadas revelações, e forçar o entendimento pode gerar mais resistência do que clareza. Jesus mesmo demonstrou isso quando, em João capítulo 16, versículo 12, disse que tinha muito a dizer, mas que os discípulos ainda não podiam suportar. Essa sabedoria de esperar o momento certo garante que o dom seja uma ponte de luz e não uma barreira. Quando usado com humildade, amor e discernimento, o dom espiritual cumpre seu verdadeiro papel: trazer cura, direção e esperança, sempre respeitando a jornada única de cada indivíduo. Proteger-se espiritualmente é tão importante quanto desenvolver o próprio dom. Nem tudo o que chega até nós vem de uma fonte pura ou confiável. Há sensações, visões e mensagens que podem carregar distorções, trazendo confusão ou até enfraquecendo emocionalmente quem as recebe. Por isso, o discernimento é a chave para não se deixar enganar. Uma forma essencial de manter essa clareza é criar um hábito diário de conexão com Deus, pedindo sabedoria para identificar o que vem dele e o que deve ser descartado. Como está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, devemos provar os espíritos para saber se procedem de Deus, pois nem todos são genuínos. Essa prática simples impede que influências enganosas se misturem à verdade. Além disso, é importante estabelecer barreiras espirituais por meio de oração, visualizações de luz protetora e escolha cuidadosa de ambientes e companhias. Locais carregados de hostilidade ou pessoas constantemente negativas podem sugar energia e afetar a percepção. Buscar equilíbrio físico e emocional, com momentos de descanso e contato com a natureza, também reforça essa proteção. Discernir não é apenas rejeitar o que é ruim, mas reconhecer o que é realmente bom. É como limpar um rio para que a água volte a correr límpida, permitindo que o dom espiritual flua com segurança e pureza, trazendo benefícios reais a quem está ao alcance dele. Ter um dom espiritual não acontece por acaso. Ele está ligado diretamente à sua essência, como uma chama interior que revela um chamado maior. Essa capacidade não é apenas para uso pessoal, mas para cumprir uma missão que ultrapassa o individual, alcançando aqueles que cruzam seu caminho. O dom tem o poder de provocar mudanças profundas, não só dentro de você, mas também na vida das pessoas ao seu redor. Quando usado com intenção verdadeira, ele se torna uma ferramenta de transformação, capaz de abrir portas, curar feridas emocionais e espirituais e inspirar jornadas de crescimento. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 12, Paulo explica que Deus deu diferentes dons para preparar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso mostra que o propósito do dom é coletivo, uma contribuição essencial para o equilíbrio e a evolução da comunidade. Saber que seu dom carrega esse potencial muda a forma de enxergar os desafios e as oportunidades. Ele deixa de ser apenas uma característica especial e passa a ser um instrumento para cumprir um propósito divino. Essa consciência dá sentido e direção
para o caminho que está sendo trilhado. O despertar da sua sensibilidade espiritual já está em movimento, mesmo que às vezes pareça discreto ou difícil de entender. A decisão de explorar e aprimorar esse dom cabe somente a você. Ninguém pode fazer esse caminho no seu lugar, mas é importante saber que não está sozinho nessa caminhada. Cada passo que você dá em direção ao autoconhecimento e à conexão com o invisível fortalece não apenas a sua jornada, mas também o impacto que pode causar no mundo à sua volta. O convite é para que você abrace essa descoberta com coragem e curiosidade, permitindo que o dom floresça de maneira natural e consciente. Compartilhar suas experiências pode abrir portas para outros que também sentem essa chama interior, criando uma rede de apoio e aprendizado coletivo. Por isso, deixe seu relato, seus sentimentos e dúvidas nos comentários, pois juntos é mais fácil reconhecer e valorizar essa dádiva. A busca pelo crescimento espiritual é contínua e cheia de surpresas. Se inscreva para acompanhar conteúdos que vão te ajudar a entender melhor esse universo e a usar seu dom com sabedoria e propósito. O caminho está aberto e a jornada só acaba quando você decidir parar. Descobrir seu dom espiritual é apenas o começo de um caminho de autoconhecimento e crescimento. Com cuidado, prática e humildade, essa habilidade pode se tornar uma fonte de luz para você e para quem estiver ao seu redor. Lembre-se, o verdadeiro poder está em usar esse presente com sabedoria, respeitando a si mesmo e aos outros. O despertar continua e a escolha de seguir adiante é toda sua. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.